Então, boa noite a todos, a todas. Hoje, nosso último encontro, né, do ano. Depois a gente vai ter uma avaliação, que a gente vai mandar para vocês fazerem aí uma avaliação do nosso curso. Hoje, com a professora Patrícia, né, Aparecida do Amparo, que é da USP. Olha, professora, muito obrigada, tá? Em nome da SESC, em nome da UFSC, EPEDIM, a gente agradece ter um espacinho na agenda, a gente conseguiu aí, né, deu certinho a data, então a gente agradece muito. Eu vou fazer a sua apresentação, e aí qualquer coisa, né, se tiver errado, se tiver que acrescentar aí, tá bom? Tá ótimo. É atualmente professora do Departamento de Metodologia do Ensino e de Educação Comparada, na Faculdade de Educação da USP, possui graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação, todos pela Universidade de São Paulo, tem experiência no estudo dos seguintes temas: as relações entre práticas de leitura e cultura escolar, história das práticas de leitura, especialmente de professores e de estudantes do ensino médio, realizou estágio doutoral na Universidade Lumière, né, de Lyon, na França, e aí tem o nome ali também, todo em francês, e é autora do livro Práticas de Leitura em Conflito no Cotidiano Escolar. Professora, se faltou alguma coisa, né, sinta-se aí à vontade para acrescentar. A palavra é sua. Obrigada, Raquel, agradeço demais pela apresentação, pelo convite. Também quero agradecer novamente à professora Giovânia Basso, porque é uma felicidade muito grande poder trocar com vocês, falar um pouco sobre alguns aspectos do que eu venho estudando há algum tempo. Então, ao longo, né, da nossa conversa essa noite, eu espero que a gente possa, de alguma maneira, trocar e compartilhar essas experiências a respeito do trabalho dos supervisores e dos aspectos relacionados à aprendizagem e à formação, né, dos nossos estudantes, mas também pensando na formação continuada dos professores e dos supervisores, considerando o papel dos supervisores nas escolas, que tem uma dimensão importante na cooperação para tanto o aperfeiçoamento das questões relacionadas ao trabalho pedagógico, ao projeto político-pedagógico, ao perfil, à identidade escolar, mas também considerando a própria atenção que se deve dar a uma certa a um nível, digamos assim, dos problemas que ocorrem no cotidiano escolar. Então, eu propus para essa conversa de hoje esse título, né? O reconhecimento da aprendizagem como exercício do olhar na atuação de supervisores escolares. Então, eu gostaria de propor uma reflexão sobre a aprendizagem, mas considerando aquilo que se torna reconhecível ao nosso olhar, do ponto de vista do que pode ser aprendizagem, e aquilo que também nos escapa com relação a essa aprendizagem. E, a partir daí, considerarmos um trabalho pedagógico que possa, de fato, alcançar essa dimensão conflituosa do processo pedagógico, né? Então, eu parto dessa reflexão, para essa reflexão, da minha trajetória de estudos. Então, como já foi antecipado, eu estudo desde a iniciação científica as práticas de leitura e a maneira como as pessoas se relacionam com a cultura, de maneira geral. E isso me levou à pesquisa de doutorado a observar mais especificamente o cotidiano escolar, com esse objetivo de perceber essas relações com o conhecimento e a maneira como as relações com o conhecimento se estabelecem no cotidiano escolar. E daí, num diálogo entre a didática, a sociologia e a história, me fazendo constituir uma perspectiva sócio-histórica, eu procurei observar com mais atenção e fui percebendo na observação de aulas, entrevistas com professores, alunos, análise de currículos, materiais didáticos, alguns conflitos de entendimentos a respeito do que era a aprendizagem, do que era a aprendizagem com relação à leitura, né? Então, ao longo da minha exposição, eu vou falar bastante a respeito das relações com o conhecimento,
mais especificamente das relações com a cultura escrita, com a leitura. Mas eu gostaria que a gente pensasse, né, nesses exemplos com relação à leitura, como uma possibilidade de relação com o conhecimento, mas não a única, porque eu entendo que a gente pode tomar como metáfora essa relação com a leitura para considerar a relação com outras disciplinas ou áreas de conhecimento. Então, as questões postas a partir desse olhar que estabeleço com a leitura também são intercambiáveis para que a gente pense em outros desafios com relação ao conhecimento escolar. Então, enquanto eu vou trazendo esses exemplos, eu gostaria que vocês fossem pensando naqueles desafios ou problematizações que possam ressoar na prática de vocês e nas diferentes escolas em que vocês atuam. Desse modo, a gente pode extrapolar um pouco mais a nossa reflexão no momento de debate mais adiante. Mas o que se observa também, né, e o que eu gostaria de ressaltar nessa trajetória de pesquisa, que é a que eu venho mantendo, esse olhar para o cotidiano e para a cotidianidade escolar, considerando que é nessa cotidianidade que alguns sentidos são construídos pelos professores, pelos alunos, na medida em que as suas trajetórias de formação mais ampla de escolarização são mobilizadas no cotidiano escolar e que esse cotidiano é marcado por uma cultura mais ou menos independente, a cultura escolar, em que reformas curriculares, materiais didáticos e etc., vão dando contornos ao esforço educativo. Então, quando a gente pensa no trabalho dos profissionais que atuam na escola, esses problemas gerais, como o problema da política educacional, do currículo, eles se expressam mediante apropriações e mediante essa vida que é constituída no cotidiano. Então, o olhar para esse cotidiano, para essa cotidianidade, que permite destacarmos dimensões nucleares do trabalho de ensino e das dimensões que refratam a vida escolar, que é exatamente espaços em que incidem os esforços dos supervisores. Então, a nossa conversa vai muito na direção de tentar instaurar esse olhar para as especificidades da relação com o conhecimento estabelecidos na escola, porque essa relação com o conhecimento é o que constitui possibilidades, né, ângulos de percepção ou de invisibilização dos saberes dos alunos e dos professores. Então, eu parto para início da nossa conversa de uma reflexão que se mostra como um pressuposto dessa conversa que a gente está tendo e que eu repero do professor José Mário Pires Azanha, que foi professor na Faculdade de Educação da USP e se voltou muito para pensar e para atuar no campo educacional. Eu destaco um trechinho do texto dele, Proposta Pedagógica e Autonomia da Escola, porque nesse texto, no meu entendimento, ele ressalta a potencialidade do trabalho escolar, porque quando eu sou professora de didática, né, isso que eu leciono para as turmas de pedagogia e para as demais licenciaturas. E uma discussão que aparece frequentemente na sala de aula é uma certa percepção de um enfraquecimento, digamos assim, do olhar para as questões pedagógicas e para os problemas pedagógicos, e a possibilidade de encaminhar as questões que aparecem na escola a partir desse olhar pedagógico, né? Parece que outros discursos ficam mais fortes, como às vezes o discurso da psicologia, ou o discurso da assistência social, que são, claro, ciências importantes para apoiar o trabalho pedagógico, mas que não substituem a especificidade do trabalho pedagógico. Então, ele nos ajuda a pensar, né, sobre isso. E sempre que eu
citar algum autor, eu já deixei a referência bibliográfica no próprio slide, tá? Para facilitar o acesso. Então, ele escreve, né, nesse trechinho que eu cito: a escola pública é uma instituição social muito específica, com uma tarefa de ensino eminentemente social, e por isso mesmo exigiria um esforço coletivo para enfrentar com êxito as suas dificuldades, porque essas dificuldades são antes institucionais que de cada professor. Então, eu quero destacar aqui dessa passagem essa dimensão do trabalho da escola como uma dimensão de um trabalho público, uma instituição que está realizando uma atividade, um papel que tem a ver com o nosso espaço público. E, portanto, o trabalho formativo pensado nessa dimensão do que a gente constrói coletivamente, enquanto sociedade, mas também o que a gente consegue construir coletivamente, considerando cada instituição escolar como uma coletividade, como um espaço de construção em que aspectos relacionados à ideia, por exemplo, de qualidade de ensino, podem e devem ser construídos e pensados em comum acordo nesse espaço da coletividade. Então, nesse aspecto, fica importantíssimo a gente pontuar a dimensão do trabalho pedagógico nessa perspectiva de que a escola e os seus agentes, entre eles, né, os supervisores de ensino, têm papel preponderante na construção de entendimentos próprios do que significa essa tarefa educativa. Então, nesse sentido, existe uma dimensão de um trabalho ético que se realiza no interior da escola, e esse trabalho ético envolve uma reflexividade a respeito dos processos de ensino e aprendizagem, sempre direcionando esse processo de ensino e aprendizagem para esse espaço público, para essa discussão de uma elaboração de sentidos que podem ser compartilhados. Então, isso situa os educadores, especialmente os supervisores, como aqueles que ocupam uma posição que é central na possibilidade, na mobilização da comunidade escolar como uma comunidade reflexiva que se põe a pensar a respeito de como deve acontecer o processo de ensino, a dimensão da constituição das finalidades pedagógicas. Então, são essas dimensões importantes para que a gente tenha em mente no momento de construção, de constituição dos sentidos pedagógicos cotidianamente. Nesse ponto, quando a gente pensa na escola contemporânea, e nos dilemas dessa escola contemporânea, que é uma escola, são sistemas de ensino que passaram por processos de democratização e um processo de massificação da escolarização, ou seja, a gente teve um processo de generalização do acesso ao ensino fundamental, e a gente caminha para isso no ensino médio. A gente nota que os regimes de visibilidade e de invisibilidade das aprendizagens e daquilo que se reconhece como ensino e como aprendizagem tem algumas mudanças, na medida em que a escola, a gente sabe, tem uma porção dos conhecimentos socialmente constituídos que compõem o seu currículo e estão cristalizados na sua cultura escolar. Mas tem um conjunto de outros conhecimentos, de outros saberes e referências culturais que muitas vezes passaram ao largo dos processos pedagógicos da aprendizagem. Isso não é um problema menor. Esse é um problema central quando a gente pensa nesse papel
da escola numa sociedade democrática, de compartilhamento, né, do acesso ao conhecimento, mas, sobretudo, naquilo que vai se constituindo como o saber que é legítimo ou um saber que não é legítimo no espaço escolar. Então, a gente pode pensar, em certo sentido, que as relações com o conhecimento tradicionalmente instauradas na escola acabam gerando alguns regimes de tornar visíveis alguns conhecimentos e outros não. Esse é um aspecto nuclear do nosso problema, porque alguns conhecimentos são facilmente perceptíveis, mas outros são esquecidos. Ou esses saberes, eles dependem de um exercício de esquecimento dos alunos. Então, o processo de escolarização para os estudantes pode ter diferentes resultados e serem fruto de várias violências simbólicas, na medida em que a escola, a instituição educativa, não passa a refletir ou não toma como um problema as diferentes referências culturais e relações com o conhecimento estabelecidos pelos estudantes em comparação às relações com o conhecimento propostas, sugeridas pela escola. Então, convém para a gente pensar nas especificidades dessa relação com o conhecimento que a escola sugere, para que a partir daí a gente possa considerar também quais problemas isso traz, ou quais implicações isso traz para a relação que os estudantes, que os jovens têm com o conhecimento. Mas não apenas os estudantes, mas pensar também nas relações que os sujeitos, né, os educadores estabelecem com o conhecimento, sejam professores, gestores, supervisores, porque essas relações com o conhecimento são os elementos trazidos pelos profissionais da educação para a construção no dia a dia da escola, né, para a construção desses conhecimentos cotidianamente. Então, inicialmente, eu quero conversar um pouco e discutir um pouco com vocês qual é essa relação com o conhecimento que a escola sugere, que os sistemas de ensino propõem. E essa relação com o conhecimento, é importante que se diga, é uma relação com o conhecimento, dentre outras. Existem várias possibilidades de relações com o conhecimento, mas a escola, ela formaliza e institucionaliza uma certa forma de relação com o conhecimento, que está marcada pela imposição da forma escolar. Esse conceito de forma escolar é um conceito do Guy Vincent, que foi um sociólogo francês que estudou o processo de socialização. O conceito-chave dele era esse conceito de socialização, e, a partir daí, ele se voltou à reflexão a respeito da socialização escolar. E, como essa reflexão da sociologia, ele pensava na socialização escolar como uma forma de uma síntese social. E ele vai olhar para a relação pedagógica como uma relação social nova, que surge do estabelecimento da forma escolar, né, ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, e essa síntese de relação com o conhecimento a partir da relação pedagógica, ela marca um novo modo de ensinar e de aprender na nossa sociedade. Isso significa que nunca teve antes uma relação com o conhecimento? É claro que não. Se a gente olha para a paideia grega, a gente vai encontrar ali uma relação com o conhecimento e uma forma de ensinar e aprender. A questão é que a modernidade traz uma outra forma de relação com o saber, que é uma relação com o saber marcado por essa ética por uma organização espaço-temporal
que é marcada, regida pelo tempo do relógio, pela burocratização da sociedade, pela construção de regras que devem valer para todas as pessoas, para um processo de concentração da violência no Estado e a difusão da violência simbólica para a organização das relações sociais. Então, nesse sentido, a cultura escolar e a forma escolar especificamente vão ser uma tradução dessa nova ética social para os processos de ensinar e aprender. Reside aí essa novidade do processo pedagógico, da modernidade, da forma escolar. E esse modo de ensinar e aprender, ele exige uma submissão às regras. Então, quando se ensina na escola, por exemplo, a língua portuguesa, ninguém aqui individualmente inventou as regras ortográficas, gramaticais, de sintaxe, mas todos nós, digamos, servimos, nos submetemos à regra do conhecimento da língua portuguesa. Então, aprender na escola não é aprender de qualquer jeito, mas é aprender segundo as regras de uma disciplina, de uma área de conhecimentos. Também a aprendizagem escolar, ela exige uma disciplina específica, como uma disciplina da atenção, por exemplo. Muito do que a gente discute, problematiza hoje em dia com relação ao desafio de formar as crianças e os jovens num período de generalização das telas, é porque a gente compete pela atenção dos alunos. É preciso uma atenção concentrada, às vezes o silêncio, em outros casos um debate, mas um debate também regrado. Então, tem uma disciplina específica que configura a relação com o conhecimento. E, além disso, os saberes, eles são codificados e sistematizados pela lógica da escrita. Isso é central, principalmente na reflexão proposta pelo Bernard Lahire. Ele vai se debruçar muito sobre essa dimensão da cultura escolar. Tudo que a gente ensina na escola, seja educação física ou física, química, biologia, todos esses conhecimentos foram organizados e sistematizados como objetos a serem ensinados pela lógica da escrita. Então, todo estudante, ele passa por uma dupla aprendizagem. Ele precisa aprender esse código escrito para que possa aí também aprender a lógica daquela disciplina, daquela área de conhecimento. Então, a escola, quando a gente pensa nesse papel público da escola numa sociedade democrática, a gente não está falando de uma relação com conhecimento qualquer, mas a gente está falando que a escola tem, historicamente, sido responsável pela democratização, pela difusão desta relação com o conhecimento, que, veja, é uma relação dentre várias outras, não é a única, mas é uma forma de organização do conhecimento que teve, historicamente, tem um valor simbólico importante. Essa cultura da escola, essa relação com o conhecimento que permite tanto a constituição da consciência do indivíduo moderno, a ideia de uma construção de si, de uma subjetividade. Então, a ideia de se tornar pessoa passa por essa racionalidade pedagógica, mas também como possibilidade de integração à sociedade. Então, ingressar na universidade, encontrar um trabalho, por exemplo. Então, esse conhecimento escolar, essa relação com o conhecimento, ela vai tendo alguns papéis sociais, alguns valores simbólicos. Nesse sentido, Bernard Lahire vai dizer, né, nesse livro, que eu acho que é uma preciosidade, que se chama A Razão Escolar, ele vai dizer, então, que a relação pedagógica ela tem um papel que é muito curioso, porque ela tem o papel de fazer com que as novas gerações se apropriem de um conhecimento
a partir de uma relação que é objetificada, desincorporada e distante com o conhecimento. Porque essa relação com o conhecimento proposta na escola é uma relação que leva a uma metacognição, ou seja, a uma relação de problematização do conhecimento. A gente não lê a literatura só por prazer. Isso a gente faz fora de casa, né? Aliás, fora da escola. Em casa, a gente pode ler da maneira como a gente quer. Mas na escola, a gente estabelece a leitura como uma forma de conhecimento do mundo, por exemplo. Então, tem ali uma certa finalidade para esse processo pedagógico. Então, essa relação objetivada, desincorporada, deve ser vivenciada pelos estudantes de modo que eles se apropriem individualmente, subjetivamente dos conhecimentos. Ou seja, eu preciso tornar os conhecimentos públicos meus, de modo que eu consiga dizer com as minhas palavras, que criam sentido para mim, o que é a literatura, o que é a química, o que é a física. Então, a relação com o conhecimento na escola, ela tem uma forma de aprendizagem que é específica, que é essa relação objetivada com o conhecimento. E ela vai ter uma certa natureza dos saberes, porque é diferente aprender uma cultura corporal de aprender física. A formalização desses conhecimentos é diversa e exigem daquele que aprende e de quem ensina especificidades da natureza desse conhecimento. E se estabelece também, né, nessa forma escolar, a possibilidade de relações diferenciadas com tais saberes. É ali que a gente cria, é no espaço dessa relação com o conhecimento que a escola vai estabelecendo e vai instaurando os regimes de visibilidade do conhecimento. Porque a gente aprende o que é a matemática, mas a gente não aprende só uma definição do que são os algoritmos. A gente também aprende por meio de práticas, por meio dos exercícios escolares. Então, a escola, ela vai num processo que é perene, dura muitos anos, ela vai comunicando por meio da sua cultura, dos exercícios, das atividades, o que é concebível, o que é lido e interpretado como conhecimento, o que se expressa tanto num discurso que diz isso é um conhecimento importante, o aluno deve aprender isso ou aquilo, como também se verifica por meio das atividades, das práticas que são propostas cotidianamente pela escola. Tem uma afirmação do André Chervel que é muito interessante. Ele vai dizer que a escola mostra a árvore para esconder a floresta. O que isso significa? A escolarização obrigatória dura muitos anos, né? Vai da educação infantil até o ensino médio. E aí a escola todo dia tem que ocupar o tempo das crianças e dos jovens. Então, a escola diz, hoje a gente vai fazer maquete, amanhã a gente vai fazer redação, depois de amanhã a gente vai fazer um teatro, e assim vai. Então, ela vai mostrando cada dia uma árvore para esconder que tem uma floresta enorme de muitos anos pela frente. É nessa atividade cotidiana paulatina que a escola vai estabelecendo esses regimes de visibilidade, regimes de reconhecimento dos saberes legítimos, né, e que vão se mostrando na escola. Eu gosto de provocar os meus alunos com a seguinte pergunta, né, quando a gente pensa no processo de alfabetização, é muito comum que a gente proponha, ou que a gente veja, né, dos relatos de estágio, etc., a proposição de cruzadinhas. Fazer cruzadinha no processo de alfabetização é muito comum. Aí eu sempre pergunto para os alunos, mas quem disse que fazer cruzadinha é ótimo, com certeza gera alfabetização? E vai ser difícil encontrar um autor que diga, Saussure, que vai dizer, não, a alfabetização é batata,
deu alfabetização, fez cruzadinha, aprendeu alfabetização. Isso é algo que está presente na nossa cultura escolar. Então, tem uma história desses exercícios escolares. Mas a presença desses exercícios escolares criam para a gente um espaço reconhecível para os professores, para os alunos, para a gestão, para as famílias. Eu, quando estudei, fiz cruzadinha. Então, quando a minha criança faz, eu reconheço isso e parece que está tudo caminhando bem. Para o professor, para a professora, pode ser mais fácil, digamos assim, legitimar uma proposta de cruzadinha do que outras, porque isso já está impregnado da cultura escolar. Então, tem uma certa perenidade da cultura escolar que vai dizendo para os professores, para os supervisores, para os gestores, para a comunidade, para os alunos, que aquilo é reconhecível como aula, e outras coisas talvez não. É nesse espaço do que a cultura escolar vai fortalecendo como aspecto reconhecível e legítimo do trabalho, e o que a escola não vai reconhecendo e incorporando na sua cultura escolar como um trabalho legítimo, que residem os grandes conflitos com relação ao trabalho pedagógico e ao processo de elaboração didática. Então, para tentar olhar um pouco para esse problema, que a observação de aulas foram ajudando a perceber, eu trago esse esqueminha bastante simples, mas a ideia é que ele seja simplificado mesmo, para sintetizar um pouco qual é a questão, o problema. E o problema central disso diz respeito à maneira como a escola se relaciona com a cultura. E a cultura aqui pensando numa perspectiva mais geral, não só com a cultura escolar. Então, a gente sabe que a escola ensina alguns elementos, algumas porções, digamos assim, da cultura construída socialmente. Mas ela faz essa seleção, mas isso não significa que todas as outras relações com a cultura deixaram de existir. Nesse artigo que fala sobre a história, a teoria da forma escolar, os autores vão dizer que a escola é um espaço em que circulam muitas culturas, mas essas muitas culturas em circulação no espaço escolar, elas são invisibilizadas pela cultura escolar, que é a cultura hegemônica, dominante. Mas, se a gente quiser pensar nos processos de aprendizagem concretos das pessoas reais, concretas, a gente precisa pensar na maneira como os sujeitos estabelecem relação com o conhecimento. E aí a gente pode olhar para pensar nos alunos, mas eu gostaria também que a gente voltasse atenção para as nossas próprias relações com o conhecimento. Porque às vezes a gente esquece disso quando começa a atuar na escola, né? A gente se imbui bastante do discurso de deve ser assim, da submissão às regras, e a gente esquece um pouco do nosso processo formativo. Então, é preciso ter em mente que toda relação com a cultura, qualquer prática cultural, então, a prática é relacionada à música, a dimensão da narratividade, da dança, dos conhecimentos sistematizados, das artes, de modo geral. Qualquer prática cultural é aprendida nos nossos espaços do mundo social. Então, quando eu nasci, eu vou ser apresentada ao mundo pelos responsáveis por mim, logo que nasci. Essas pessoas vão apresentando para essa pessoa que acabou de chegar ao mundo quais são as músicas legais, quais são as danças bacanas que devem ser feitas, como se deve fazer, como se deve organizar o corpo e etc. Então, toda a prática cultural, ela está marcada pela construção de um vínculo social. Então, a gente tem aqui a construção de um vínculo social.
é por meio do vínculo que a gente aprende uma prática, como a prática de linguagem, ou seja, como eu uso a língua portuguesa e como eu lido, por exemplo, com as narrativas ficcionais. Eu ouço histórias. Quando eu era criança, eu ficava ouvindo as histórias do meu avô, que falava do início do século XX, e para mim aquilo parecia, assim, história de novela. Ele estava contando a vida dele, mas para mim aquilo era uma história fantástica. Então, esse vínculo com o meu avô me ajudou a constituir um certo lugar e um lugar de valor para essas narrativas ficcionais. Então, todo vínculo social vai possibilitar algumas práticas culturais, como aqui eu dou o exemplo das práticas de linguagem. Essas práticas culturais me possibilitam a constituição de uma certa consciência, ou seja, essa consciência de mim e de mim em relação ao mundo. Então, quem eu sou, como eu posso dizer que me relaciono, o que eu acho bonito, o que eu acho feio, para que serve a escrita, para que serve a leitura, para que serve a matemática. Então, isso vai gerando essa consciência. E essa consciência gera em mim uma relação com o mundo. E nessa relação com o mundo, começa de novo esse círculo de um vínculo social. Então, os conhecimentos, a aprendizagem, ela nunca está desvinculada desses processos, que são processos que me constituem subjetivamente. E aí, nesse balãozinho aqui, eu ressalto o que um apontamento que o Bernard Lahire faz nesse livro que eu citei anteriormente, né, A Razão Escolar, que é muito, muito importante, que ele vai articular, e eu acho que quando essa articulação é fundamental, os aspectos cognitivos dos aspectos sociais. No nosso discurso pedagógico contemporâneo, a gente tende a desvincular essas duas coisas, na medida em que a gente olha para os processos cognitivos, muito nutridos exclusivamente de uma discussão da psicologia do desenvolvimento, como se a gente fosse um cérebro que aprendesse de maneira destacada das dimensões sociais, das dimensões que nos caracterizam socio-historicamente como sujeitos. E para o Bernard Lahire, se a gente quiser pensar também para o Vygotsky, por exemplo, os aspectos cognitivos e os aspectos sociais, eles caminham juntos. Então, quando eu aprendo uma prática de linguagem nos espaços da minha vinculação social, eu constituo uma aprendizagem, uma possibilidade de ampliação do meu repertório oral, do meu repertório de referências, enfim. Então, tem uma articulação importante desses aspectos cognitivos e sociais. E eu gostaria de insistir um pouco mais e de pensar um pouco nisso, né? De quais consequências a gente pode tirar dessa vinculação entre os aspectos cognitivos e sociais para esses regimes de visibilidade e de invisibilidade do conhecimento escolar. Eu espero estar me fazendo clara, mas caso alguma parte não tenha ficado muito evidente, eu volto a falar disso na hora das nossas, da conversa mais tarde, tá? Então, o que eu tenho tentado pensar a partir do diálogo com esses autores é que, para a gente pensar numa discussão consequente sobre aprendizagem, principalmente a aprendizagem nessa escola contemporânea, em que a gente tem, numa mesma sala de aula, diferentes sujeitos que vêm, muitas vezes, de diferentes espaços do mundo social, a gente precisa considerar essa relação da escola com a cultura. Então, discutir as características dessa cultura contemporânea, pensar nas suas formas de criação, de circulação e etc., interessam muito a escola, porque a escola precisa elaborar o ensino em relação com essas referências culturais. Então,
é preciso que os profissionais da educação pensem na sua relação com a cultura. Então, é fundamental aos supervisores, quando vão mobilizar no espaço da escola discussões sobre o projeto pedagógico, sobre as finalidades educativas, as apropriações do currículo, a construção, o apoio, né, aos professores na formação continuada, é preciso que se observe a própria relação com o conhecimento. E, nesse sentido, o que a escola propõe como objeto de ensino. É preciso pensar na relação com o conhecimento específica da escola e como essa relação vai se articulando com as diferentes referências culturais dos sujeitos que estão na instituição educativa. E é preciso pensar na relação dos alunos com a cultura. E pensar na relação dos alunos com a cultura não vai necessariamente por considerar os alunos e na chave ou na perspectiva da falta. Isso é muito comum que eu ouça os professores e etc., dizendo os alunos não leem, os alunos não gostam de ler, os alunos não gostam disso, daquilo. Então, o aluno é muitas vezes visto na perspectiva da falta. E poucas vezes a escola abre espaço, pensando nesses regimes de visibilidade, na observação do que os alunos têm enquanto relação com o conhecimento, que podem, e normalmente são, relações com o conhecimento invisibilizadas no espaço escolar. Isso gera uma experiência de ensino e uma experiência de aprendizagem que podem ser bastante traumáticas, digamos assim, né, na escola. Então, a gente volta de novo nessa conversa a pensar nessa forma escolar. Então, o que essa forma escolar e essa relação com o conhecimento oferecem do ponto de vista de uma formação, de uma socialização específica para os nossos alunos. Então, a escola propõe a socialização dos alunos na direção de uma certa relação com o conhecimento. Tudo bem? Isso é o papel social da escola na direção da construção de saberes públicos. Mas a escola também vai instaurando esses regimes de visibilidade do que é aprender e do que é o conteúdo da aprendizagem. Então, muitas vezes, para a escola, é legítimo que se aprenda a como fazer a interpretação de um texto, mas não é legítimo que se faça a interpretação de uma prática cultural, de uma dança, por exemplo. E aí eu tenho feito um estudo longitudinal dos exercícios escolares. A gente para pensar pouco a respeito dos exercícios escolares, porque eles são aliados importantíssimos na construção desses regimes de visibilidade. Porque a escola, quando propõe muitas vezes o mesmo tipo de exercício, ela está dizendo isso é bom, é legal de se fazer na escola. Quando alguns exercícios ou algumas formas de conhecimento ficam ausentes do espaço escolar, é como se aquilo não tivesse legitimidade, acaba não tendo, né? Teve uma situação que eu observei, que foi muito marcante para mim, e que eu sempre recupero essa circunstância, que foi um momento em que eu estava fazendo uma observação na aula de língua portuguesa, e os alunos estavam lendo um conto, uma crônica do Drummond, que era O Amor por Entre o Verde. E a crônica apresenta o termo broto, os brotinhos. Tem um narrador que está na janela observando na praça um casal namorando. E o narrador vai se referir a esse casal jovem como os brotinhos.
E aí a professora, eles estavam fazendo a interpretação do texto em sala de aula, e a professora disse qual outra, eles não sabiam que era broto, brotinho, e aí a professora começou a explorar esse termo com os alunos. E aí ela perguntou qual termo a gente poderia substituir hoje em dia. O que a gente poderia colocar no lugar de broto? E eles falam novinho e novinha, na hora, é espontâneo, na hora. E a professora diz, não, isso não pode. E aí eles ficam um pouco atônitos diante da negativa, e eles encontram um lugar comum que é garoto e garota. E como é que eu interpretei essa circunstância? Bom, novinho e novinha é um termo muito relacionado à cultura funk, que é uma cultura que sofre bastante resistência em várias instituições, inclusive na escola. Então, quando os alunos trouxeram novinho e novinha, que para eles era muito tranquilo de se utilizar, tem ali uma barreira da escola, a professora representa a escola, dizendo isso não entra na sala de aula. Então, a gente vê ali um processo de construção, na prática, de regimes de visibilidade e de invisibilidade, que vão, ao longo do tempo, sendo cristalizados na escola, que se tornam, digamos, um inconsciente para os professores, né? Por isso que eu usei em algum texto a imagem do palimpsesto, né? Que é aquele texto que ele é apagado e coisas vão sendo escritas em cima. Só que se você olha direitinho, tem as marcas do que aconteceu antes. Então, a escola tem, claro, uma determinada cultura que vai aparecendo ao longo do tempo. Só que isso vai gerando esse embate entre a relação com o conhecimento proposto na escola e as relações com a cultura efetivamente mantidas pelos sujeitos da escolarização, sejam estudantes, gestores, etc., geram essa ideia de que aprender é um pouco a necessidade de esquecer quem se é. Porque se eu uso no meu dia a dia novinho e novinha, e quando chega na escola eu não posso usar isso, e é uma opção arbitrária, o que a escola está dizendo, de maneira indireta, é você, enquanto representante da sua cultura, não é bem-vindo na escola. Então, eu trago uma passagem do Louis No, nesse livro As Pedagogias do Conhecimento, que é um livro bastante interessante, porque ele vai trazer uma organização das teorizações pedagógicas a partir dessa ideia de pedagogia clássica e pedagogia moderna. Ele ajuda a sair dessa tensão pedagogia tradicional e pedagogia moderna, construtivista. Ele vai pensar em pedagogia clássica e pedagogia moderna na relação que essas pedagogias estabelecem com o conhecimento. Mas o que eu trago aqui é uma definição dele de educação, né? Como acontece a educação. Ele vai dizer, a educação de um indivíduo é a utilização de meios próprios para transformá-lo ou que lhe permita se transformar no sentido definido pelos fins gerais atribuídos ao processo educativo. Essa utilização determina as situações pedagógicas. O que ele está querendo dizer aqui? Que as situações pedagógicas ou as situações didáticas, elas vão dar substância para a finalidade educativa, para o que é a educação de um indivíduo. Então, eu posso dizer 1000 coisas sobre o que eu acredito que é a educação, mas aquilo precisa se traduzir nas situações didáticas, porque se não se traduz nas situações didáticas, a gente vê aquilo que é muito comum na educação, que é a cisão entre o que eu falo e o que eu faço. E o Azanha vai dizer que uma das coisas mais difíceis do trabalho pedagógico é articular o discurso à prática, porque é difícil articular, encontrar práticas que concretizem aquilo que eu entendo como educação, né? E aí, nesse embate do que é preciso lembrar e o que é preciso esquecer, eu trago a reprodução do Bourdieu e do Passeron, que já é um livro clássico e tudo mais, né, dos anos 70, na verdade,
Tem uma passagem da reprodução que o Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron vão dizer que na criação de situações pedagógicas, ou seja, na nossa elaboração didática, a escola ela vai exigir uma espécie de conversão. E no que consiste essa conversão? A escola ela pede, ou de maneira explícita, ou na sua cotidianidade, como nesse exemplo que eu trouxe, né, do brotinho e novinho, novinha, vai exigir que o aluno esqueça tudo que ele tem como referência cultural em prol dessa relação com o conhecimento proposta pela escola. Então, lá no livro, né, na reprodução, eles até vão dizer que é a destruição de um homem para surgir um homem novo. E isso acaba ficando, aparece para a gente, se não de uma maneira explícita, de uma forma que fica latente, na medida em que a escola, ela invisibiliza essas relações com a cultura dos sujeitos da escolarização. Então, a escola ela vai propondo no seu cotidiano que se esqueça algo que se sabe em prol da aprendizagem de alguma coisa nova. Então, essa relação com a linguagem, por exemplo, familiar, construída no meu vínculo social, naquilo que traz o significado do que é estar no mundo para mim, em prol do conhecimento escolar. E aí eu trago o exemplo na fala de uma aluna. Eu trouxe 2 trechinhos, em que ela falava sobre, como eu disse, né, as minhas pesquisas se voltam para as relações com a leitura. Então, a Mariana é um nome fictício, para preservar o anonimato da estudante, que era uma estudante de ensino médio, hoje em dia ela já é adulta e tal, mas né, quando ela estava no ensino médio, ela contou assim como ela se relacionava com a leitura na vida cotidiana dela, né? Então, ela dizia assim: se o livro me chamou a atenção, eu lerei, independente do assunto. Mas eu procuro mais livros de ficção, tipo coisas que fogem da realidade, porque, enfim, a realidade eu estou vivendo agora. Então, eu gosto de coisas absurdas, sabe? Tipo magia, esses negócios assim que não acontecem na vida real, infelizmente. Eu gosto de ler essas coisas, de estar totalmente imersa no livro e esquecer totalmente as coisas ao meu redor. Tipo, quando eu estou entediada em casa, alguma coisa assim. Eu gosto de pegar o livro de história ou de geografia para ficar lendo, tipo da escola mesmo. Ou, se não, quando alguma amiga me indica alguma fanfic, eu leio. Então, aqui a gente vê qual é o sentido das narrativas ficcionais para a Mariana. Para ela, quanto menos próximo, parecido da sua realidade, melhor, porque ela quer alguma coisa que seja fantasiosa. E é engraçado porque ela fala que lê livro de história e geografia como se fosse ficção, porque essa alteridade, para ela, provoca o prazer da leitura. Então, ela vai fazendo também usos imprevistos do material didático, né? E ela continua falando da relação dela com a mãe. Eu sempre vou à livraria com a minha mãe. A minha mãe tem um livro que ela gosta e ela já leu sei lá quantas vezes. Chama Um Estranho no Espelho. Eu não sei quem é o autor, mas eu sei que é antigo. Ela não gosta muito de ler, ela gosta só daquele livro, que é engraçadíssimo, né? Se ela gosta daquele livro, ela gosta de ler, mas ela não... Para a Mariana, a mãe dela só gosta de ler aquele livro, não de ler de maneira geral. Ela vai à livraria para me levar, para me acompanhar e para dar opção de qual livro eu devo levar ou não. Ela falou assim: você que está lendo, você escolhe, mas às vezes eu sou meio indecisa também de qual devo levar. Aí minha mãe me ajuda a escolher. Ela lê o resumo que mostra o que acontece. Ela vê o autor, tipo, quem é, e fala assim: eu acho que você tem que levar esse, parece mais com você. Você tem que levar esse. Ela vê se é a minha cara, ela diz, então você leva esse. Aí eu fui e levei esse. Então, aqui a gente vê muito claramente a prática cultural atrelada ao vínculo social. Para ela, escolher um livro com a mãe é a palavra da mãe que diz para ela:
esse livro é a sua cara, ou esse não é a sua cara. E ela vai gostar de ler livros de fantasia, porque para ela, quanto mais fantasioso, melhor. Mas teve uma outra entrevistada que falou que ela não gostava de nada dessa coisa de fantasia. Então, quando ensinava mitologia, ela achava horrível. Então, a nossa sala de aula é assim, tem essa variedade de relação com o conhecimento, né? Aí tem esse vínculo forte com o conhecimento e a maneira como a escola vai estabelecendo essa relação com o saber. E tem a fala de 2 alunos. O primeiro é a Adriana, ela diz, eu não sei falar sobre a minha leitura. E ela vai explicar que ela não sabe falar sobre a leitura dela, porque ela não sabe usar os termos que a escola pede. Então, explicar narrador, enredo, etc. Ela só saberia dizer do que ela gostou, não gostou. Mas isso não é o jeito que a escola pede. Então, ela diz, eu não sei falar sobre a leitura. E a fala do Pedro é a mais chocante, né? Porque eu perguntei para ele com quais disciplinas ele achava que a escola devia ficar e com quais ela não devia ficar. E ele fala assim, com a aula de português eu ficaria, porque eu acho que precisa, mas eu não uso, mas eu acho que tem que ter. Veja, é um aluno que está se expressando na língua portuguesa, ele sonha em português, ele faz tudo na língua portuguesa, mas ele diz que a língua portuguesa ele não usa. Aqui a gente vê o tamanho da distância entre a prática linguística do aluno fora da escola e a relação escolar com a linguagem. É muito diferente, a ponto dele não reconhecer a própria língua no que acontece na sala de aula. E aí a gente vê se concretizando a ideia de que aprender é esquecer uma parte de si. E uma parte muito, muito, muito importante, que é como eu me exprimo, que é através da minha língua. E aqui tem eu trabalhei em algum momento com essa metáfora, né, da imagem, da traição da imagem. Esse é o quadro do René Magritte, e que está escrito, isso não é um cachimbo, com a imagem do cachimbo. Então, ele propõe ali uma traição da imagem, porque o que está escrito desdiz o que a imagem mostra. Então, tem um descompasso ali, ou propõe, né, uma problematização entre o significado e o significante. E as relações com o conhecimento que a escola tende a gerar ou a produzir são relações que promovem essa dissociação entre o significado e o significante, na medida em que as relações com o conhecimento da escola tendem a desconsiderar as relações com o conhecimento dos estudantes. Então, para concluir e para abrir o espaço para o nosso diálogo, é preciso, então, que a gente dê visibilidade aos diversos conhecimentos como um processo da construção pedagógica. Então, a distância recíproca dos conhecimentos, quer dizer, a distância que o conhecimento, a relação com o conhecimento escolar estabelece da relação com o conhecimento dos estudantes e dos gestores, professores, supervisores, etc., é onde começa o trabalho didático. É ali, não é antes. A gente tende a pensar que o trabalho pedagógico, ele já está dado, porque a gente tem lá uma lista de conteúdos. Mas não, porque eu preciso pensar nesses conteúdos em relação a esses sujeitos específicos, e é o sujeito que sou eu. Então, é preciso que se favoreça na escola um raciocínio pedagógico. Isso parece óbvio, mas eu penso que não é óbvio na nossa discussão pedagógica contemporânea. Então, eu pergunto, né, a vocês, supervisores, quais são as práticas cotidianas propostas por vocês, ou nas quais vocês estão imersos, que promovem um raciocínio pedagógico? Ou seja, um movimento que é desejável no trabalho com os alunos, mas também na formação continuada dos docentes, que é pensar na elaboração didática, em como é que eu faço o ensino
que é um saber fazer, ou uma arte de viver, como o Bourdieu vai dizer. Como é que eu faço com que a natureza do conhecimento pedagógico possa impregnar o meu pensamento sobre educação e favorecer um raciocínio pedagógico, ou seja, um processo construtivo de invenção das situações formativas e, portanto, da própria escola como espaço público de construção de conhecimentos numa sociedade democrática. Considerando que o conhecimento pedagógico tem essa característica de uma narratividade. Quando o Bernard Lahire vai dizer, bom, eu tenho que transformar conhecimentos públicos em algo meu, quer dizer que eu preciso incorporar isso na história da minha relação com o conhecimento. E que esse conhecimento precisa ser operacionalizado na minha prática como supervisor. Então, esse aspecto é importante para a organização do trabalho dos profissionais da escola, né? Então, acho que esses são alguns os apontamentos que eu gostaria de trazer para o início da nossa conversa. Espero que contribua para o nosso debate agora. E eu paro por aqui e abro espaço, então, para conversa. Raquel, como você for conduzir melhor. Muito obrigada, Patrícia, que momento riquíssimo, né? A gente tem ali alguns comentários no chat, mas se alguém quiser abrir, quiser fazer uma pergunta, gente, está aberto aqui, se quiserem, né, falar. A professora Giovânia, que, né, ele colocou fez bastante colocações ali no chat, Rose, né, as meninas ali que também comentaram, se alguém quiser fazer a pergunta. Rosane. Oi, boa noite. Eu gostaria que a Patrícia, por gentileza, fizesse a provocação novamente, porque eu estava ali na lista de presença e me chamou a atenção, quando eu voltei, saiu a provocação ali, e eu só ouvi ela falar, mas agora eu não tenho isso claro. Se você pudesse falar de novo, colocar essas provocações, porque eu fiquei muito interessada pelo assunto, muito interessante, gostei bastante da tua fala, foi claríssimo em todo o percurso desde que eu entrei. Então, eu aguardo, se possível, tá? Eu já vou falar, porque acho que isso pode ser interessante para o grupo como um todo. A minha provocação foi na direção de pensar, bom, se a gente observa, né, que tem um certo distanciamento da relação com o conhecimento fortalecida na escola e das relações sociais com o conhecimento, ou seja, construídas pelos alunos, pelos professores, pelos supervisores, nos seus diferentes espaços sociais, a gente pode pensar que o trabalho pedagógico, o trabalho propriamente didático, começa em fazer um encontro entre essas relações com o conhecimento. É ali que começa o trabalho pedagógico. E esse trabalho pedagógico envolve a consolidação de um certo raciocínio pedagógico. Pensar pedagogicamente. O que significa pensar pedagogicamente? É mobilizar os saberes pedagógicos, didáticos, nas situações cotidianas, na cotidianidade escolar. E eu não sei se isso é tão comum quanto eu gostaria que fosse, quanto eu acho desejável acontecer. Então, a minha pergunta era sobre quais são as situações que vocês vivenciam ou que vocês propõem nas escolas de vocês que favorecem a construção de um raciocínio pedagógico. A gente pode conversar também sobre o que seria esse raciocínio pedagógico, né, que é uma questão interessante. Professora Giovânia. Então, eu sempre gosto muito de ouvir a professora Patrícia. Ela não mostra uma árvore, ela realmente nos coloca na floresta, isso é maravilhoso. E eu, enquanto a professora Patrícia falava, eu tentei fazer uma síntese. E porque eu estou nessa floresta e não quero me perder, nem me estender, eu gostaria de fazer a leitura dessa meu texto síntese. Então, ver se faz sentido, tá? E
E aí, a partir do que eu escrevi, é muito mais uma interlocução, é muito mais estar na floresta contigo, estar nesse cotidiano tão complexo que é a escola, e pensando nesse lugar da supervisão escolar que de fato é o profissional que está na escola e que precisa e que faz essas articulações, ou que busca essas articulações entre a escola e o ensino superior, né? Por isso, por exemplo, que nós estamos aqui, duas universidades, a USP, a UFSC, e estamos aqui com a SESP, e uma entidade vinda pelos supervisores escolares, né? Uma instituição que está articulando, ou seja, quem trabalha efetivamente com a formação continuada na escola, na ponta, nesse cotidiano, são os pedagogos que exercem essa função, os pedagogos, as pedagogas. Então, enfim, e a sua fala me inspirou, assim, me colocou nesse lugar, e eu gostaria, então, considerando que você nos convida a pensar no processo de leitura e escrita, então acho que é um exercício interessante, né? Bom, então eu vou, já que eu fiz o exercício da escrita, agora eu vou exercer a leitura. Bom, eu diria assim, né, que a videoconferência de hoje à noite, que é o encerramento do curso de formação para supervisão escolar, um curso promovido pela SESC, Associação de Supervisores Escolares do Estado de Santa Catarina, e pelo grupo GPDIM, que é o grupo de didática e suas múltiplas dimensões da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio da fala vigorosa, de uma fala que agencia pensamento crítico, reflexivo, sensível, da professora doutora Patrícia Aparecida do Amparo, da Universidade de São Paulo, da USP, por meio da videoconferência intitulada O Reconhecimento da Aprendizagem como Exercício do Olhar na Atuação de Supervisores Escolares, nos possibilitou pensar, discutir a escola, e a escola como essa produtora de ações que dão visibilidades e, ao mesmo tempo, invisibilizam processos de aprendizagem. E por invisibilizar processos de aprendizagem e por dar também visibilidade a esses processos, especialmente no campo da leitura e da escrita, acabam, de certa forma, promovendo a visibilidade e ou invisibilidade do conhecimento. A fala da professora Patrícia evidenciou que reconhecer a aprendizagem é tanto verificar os resultados quanto exercitar um olhar atento, histórico, sociológico, cultural, que seja capaz de perceber práticas pedagógicas e conhecimentos, saberes pedagógicos que não cabem nos modelos formais de avaliação. Para a professora, a partir da sua fala, podemos dizer que os supervisores escolares e as supervisoras precisam deslocar sua percepção e o seu processo de compreensão e de sentido para além do mensurável, compreendendo as camadas das práticas pedagógicas, a semelhança do palimpsesto. O palimpsesto, que é um texto escrito, tem como um conceito-chave de um dos textos que, inclusive, eu sugeri como leitura um artigo da professora Patrícia. O palimpsesto do cotidiano, e o palimpsesto como este signo que molda o processo de aprendizagem. Diante da sua fala, ela nos provoca, ou ficamos provocados com uma pergunta central e nos faz refletir
em qual era a relação com o conhecimento estabelecido pela nossa escola e como é que nós, na supervisão escolar, estabelecemos esta relação entre a nossa profissão, entre a nossa atividade cotidiana e o conhecimento. Essa questão abre um leque de possibilidades, porque nos faz pensar criticamente sobre a relação que estabelecemos com o conhecimento e a relação de submissão às regras, de uma disciplina rígida, de uma valorização exclusiva aos saberes, aos conhecimentos codificados e sistematizados segundo a lógica escrita, ou a nossa relação é uma abertura para a invenção, criação, autoria, coautoria, cocriação e cooperação democrática. A palestra ou a videoconferência mostrou que a relação que a escola estabelece com o conhecimento define de forma profunda os modos como ela estabelece ou como ela silencia as aprendizagens, o conhecimento. Ao tratar do ensino de leitura e de escrita, a professora Amparo questiona a naturalização das práticas pedagógicas aparentemente neutras, como as famosas cruzadinhas, frequentemente apresentadas como se fossem suficientes para formar leitores e leitoras. Essa crítica ilustra um fenômeno recorrente. A escola, muitas vezes, abre aspas, mostra a árvore para esconder a floresta, fecha aspas. Ou seja, enfatiza técnicas superficiais enquanto invisibiliza processos complexos, culturais e sociais que constituem a aprendizagem real. A partir de suas reflexões, nós também fomos convocados a pensar quais são as práticas cotidianas que promovem um raciocínio pedagógico capaz de desencadear um processo construtivo da formação integral dos sujeitos. A questão desloca o foco de como avaliar dentro de métricas para uma sensibilidade, indicando que práticas formativas não se constroem por reprodução mecânica de tarefas, mas por experiências pedagógicas que fomentam reflexão, autoria, diálogo e participação. Reconhecer a aprendizagem implica reconhecer também os modos de relações sociais que a escola estabelece com seus estudantes e com sua comunidade, com o conhecimento também. A palestra, ou a videoconferência, melhor dizendo, encerra, mas fica em nós, ratificando que a supervisão escolar é, antes de tudo, um trabalho de leitura. Leitura da escola, leitura do mundo, leitura dos contextos, dos sujeitos, dos gestores, da gestão pedagógica que se constitui e se deseja no exercício intenso de querer-se democrática, cotidianamente, e também dos silêncios, modos de aprender que nem sempre são legitimados. Supervisores e supervisoras escolares são chamados e chamadas a ampliar o seu campo do visível e do invisível, para compreender tensões históricas e sociais que atravessam o cotidiano, e são convidados a cultivar práticas sociais cotidianas dentro da escola que façam surgir aprendizagens reais, diversas e contextualizadas. Neste sentido, reconhecer a aprendizagem é também um ato político, um exercício de olhar, um exercício de sensibilidade que desvela, questiona e recria a própria escola e a própria profissão de ser supervisor e supervisora escolar. Muito obrigada. Que lindo, me sinto assim muito honrada com esse texto, porque eu acho que ele é um convite para esse pensar juntos, né? E juntas, e muito bonito. Acho que não tem coisa mais bonita que uma pessoa pode oferecer para outra que um texto. Então, eu fico realmente muito honrada e agradeço demais mesmo. E a sua fala me fez pensar ou querer reforçar, né, algo que esse compromisso político, né, da escola, e, sobretudo, o que caminha junto, um compromisso ético.
eu acho que tem essa dimensão de uma reflexão da ética do trabalho dos supervisores e do trabalho da escola de modo geral, porque eu comecei, né, pontuando essa dimensão da escola como espaço de conhecimento, e um conhecimento sobre o que considera importante, que tipo de saber quer visibilizar, quer reconhecer ou não. Isso é uma conversa que precisa ser feita em cada instituição. E aí reside o seu compromisso ético, que tem a ver com dar contornos, dar espaço para uma elaboração da cultura nova, original, estabelecida ali naquela comunidade. E aí essa articulação tão fecunda, né, dos supervisores, da universidade, de duas universidades, e a possibilidade de pensar em diferentes comunidades escolares. Esse é um espaço, né, o Nova vai falar de um terceiro lugar de produção criativa de conhecimentos sobre e para a educação, porque esse conhecimento não está dado de antemão. Por isso, a importância dessa construção da escola como um lugar de muita reflexividade e da criatividade, da invenção, né? Então, é muito... eu acho que a discussão do compromisso ético, às vezes a gente esquece que o político tem o ético, né? Eu acho que é legal a gente reforçar, porque o que significa uma escola democrática? Tem um papel social, no sentido de construção de um espaço público. E muito do que a gente discute hoje de uma perda é do espaço público, dos conhecimentos públicos, que é a possibilidade do encontro, né? Então, tem um papel aí também importante com relação, sempre importante, mas acho que hoje em dia os desafios atuais nos convocam mais ainda para a construção coletiva dos saberes, de saberes coletivos, e que são saberes que precisam considerar saberes que historicamente vão sendo invisibilizados na escola, porque a gente tem uma relação, uma cultura oral, por exemplo, que muitas vezes não tem espaço na escola, e a gente sabe das relações da oralidade com a escrita, mas a gente também acaba embarreirando algumas relações. Então, acho que isso só fortalece os apontamentos, né, que a professora Giovânia fez. Que lindeza. Eu não consegui abrir ali a mãozinha, mas eu queria falar. Eu ia perguntar. Cheguei depois, Patrícia, mas é muito bom, né? Você está aqui com a gente, né? Com a SESC, com o GPDinha e com a UFSC. Quando eu conversei contigo lá na TED, eu falei, a gente tem que conversar um pouco, mas eu vou trazer um pouco aqui, né? Na minha pesquisa, eu vou trabalhar um pouco a identidade docente e essa relação, né, da cultura e que tu vai trazendo, né, dessa cultura que permeia esse espaço da escola, também constitui esses sujeitos professores, né, porque eles vão se constituindo a partir, claro, da formação inicial, mas muito mais da própria experiência desse lugar, que eles vão se trocando e vão entendendo que é o lugar da escola e do conhecimento na escola, e inclusive dessas atividades que tu citou. Então, para nós, os supervisores escolares, é importante também olhar para esses profissionais, né, pedagogos, supervisores escolares, como essas pessoas, né, esses profissionais que se constituem através dessa escola, dessa história de escola, né, dessa cultura de escola. E como a gente, como formadores nesse espaço da escola, podemos fazer essa reflexão, porque além de fazer a reflexão, toda essa que tu propôs, e que a Gil já, né, trouxe esse texto belíssimo, precisamos ainda questionar essa nossa formação a partir da experiência que a gente tem, da escola que a gente frequentou, né, enquanto estudante, e depois da escola que a gente vai trabalhar e que vai nos constituindo pelos nossos próprios pares, né? Então, é importante a gente também entender que nós temos um papel aí bem importante enquanto
profissionais que articulam esse político, pedagógico, ético, né? Que agora tu incluiu uma palavra importante. Eu acho que é isso, é deixar um pouco essa reflexão também para os colegas e colegas. Né? Seria isso. Muito bom revê-la e poder conversar de novo aqui, né? Eu estava falando mais cedo que bom que a gente pôde se encontrar presencialmente, agora virtual, espero que a gente se encontre presencialmente logo. Mas acho que para dialogar com esse aspecto que você traz da identidade, né, dos supervisores, pedagogos, e pensar nisso que a gente traz como referência, né, e aquilo que a gente pode construir como nossa atuação e como a nossa identidade no presente, acho que é importante que a gente valorize e ressalte uma dimensão transgeracional da cultura escolar. Então, essa cultura da escola também é transgeracional, ela passa de diferentes gerações, né? Então, ela vai sendo construída ao longo do tempo e nos constitui, claro. Então, a gente traz essa dimensão de diferentes experiências da nossa escolarização, a gente traz dimensões que a gente nem tem consciência das experiências de escolarização dos nossos professores, que construíram as situações formativas para nós. Mas aí entra qual é o papel desta geração. E é quando a gente pensa no papel desta geração que está trabalhando agora, aí é preciso pensar que a identidade ela não é estática. A identidade também é um processo. O Stuart Hall vai pensar na identidade como um mosaico, como um quebra-cabeças. A gente tem muitas referências que podem resultar em diferentes práticas, diferentes apropriações e, portanto, diferentes práticas, diferentes formas de atuação. O que a conversa de hoje, eu gostaria de chamar atenção para a necessidade de um cultivo dessa prática, dessa apropriação contemporânea, porque a gente olha para os problemas da escola à luz daquilo que nos toma hoje. Então, que identidade é essa que a gente vem construindo? E quais elementos a gente traz para essa construção? É um compromisso ético? É um olhar para os diferentes conhecimentos que circulam na escola? É um olhar que quer dar visibilidade para diferentes relações com o conhecimento? Quais são os parceiros com os quais eu dialogo? Quem eu entendo como um parceiro legítimo para diálogo? Isso tudo vai trazendo a nossa contribuição para isso que é transgeracional, que é a cultura escolar e a identidade dos supervisores, dos pedagogos. O que é importante pensar é, então, esse elemento, essa dimensão construtiva, que dialoga tanto o que é o passado, esse presente da nossa atuação, e daí o que a gente deixa como legado para as próximas gerações, né, de supervisores, pedagogos. Então, eu acho que um olhar para esse momento, né, eu penso que você deve já estar mapeando muito bem, que identidade é essa que se constitui, que se constrói, e quais espaços estão ali plausíveis para a contribuição da nova geração. E aí entra essa importância do raciocínio pedagógico e do olhar para a escola como espaço de construção de conhecimento, porque o locus em que se desenvolve o saber dos supervisores, dos pedagogos, ainda que seja um espaço de articulação dos conhecimentos universitários, dos conhecimentos teóricos e etc., é esse espaço da escola. Mas esse espaço da prática é a prática raciocinada, que é diferente só do tempo passado, de uma vivência. Então, como é que a gente faz uma apropriação do tempo presente, uma apropriação construtiva dos dilemas que aparecem hoje? Essa é uma questão que não está dada, nunca está dada, nessa direção do ensino como uma arte de viver. O Bourdieu vai falar isso sobre as profissões ou sobre as práticas
que envolvem uma dimensão de imprevisibilidade, como a arte, por exemplo. Tem uma dimensão do imprevisto na criação artística. E tem uma dimensão de imprevisto no trabalho dos professores, porque da criação todo o processo de ensino, porque a formação ela é imprevista no limite, porque a gente traz alguma coisa, mas a gente está colocando alguma coisa em jogo, em relação. A gente nunca tem a garantia da resposta que vai ter, ou da aprendizagem que vai ser propiciada a partir daquilo. Então, a gente lida com o imprevisto. A educação é formada pelo imprevisto porque é humano, é propriamente humano. Então, tem uma mobilização prática desses conhecimentos. E essa dimensão da mobilização prática deve ser esse objeto de reflexão, é de onde surgem os saberes, né? De onde surgem os conhecimentos novos, potencialmente originais e etc. E daí a atenção dada, né, que se deve dar para esse espaço de consolidação, de construção de conhecimentos e de uma possibilidade de construção de identidade identificada com os problemas da escola. E esse é um lugar de identificação forte, porque a gente tem um olhar, uma autoridade para pensar sobre essas questões. Nós somos os especialistas nisso, não outros especialistas. Então, quanto mais a gente se aproxima da especificidade disso, pensa como lugar de conhecimento e constrói uma identidade, né, enraizada e fortalecida para, a partir dali, olhar para os problemas contemporâneos, acho que mais o supervisor se fortalece na construção, né, dessa identidade profissional. A gente, né, então, agradece a professora Patrícia mais uma vez, em nome da UFSC, da SESC, né, o GPDIM. Que bom a gente ter encerrado, né, o nosso ano com essa fala tão potente e tão enriquecedora para a gente, tão importante. Quem sabe a gente tenha, então, aí a oportunidade, né, de logo se conhecer pessoalmente. A gente estava conversando sobre isso, a Gil e a Rose conheceram, né, e a gente agradece também a professora Giovânia por, né, participar com a gente esse ano aí, mais um ano, né, o terceiro, e a todos vocês, né, que participaram com a gente, todos os encontros, todos os meses, né, a gente sabe que não é fácil, a gente chega do serviço, chega cansado, muitas vezes aí, ó, até 9 horas da noite, amanhã todo mundo trabalha, mas que ficam firmes aqui com a gente.